Olá, aqui é o Everton, estou trazendo uma nova dica terapêutica, dica para o dia 5 de maio. Bom, vocês sabem que nas dicas eu procuro trazer temas relacionados às diversas terapias holísticas, as diversas terapias que compõem as terapias holísticas e as terapias transdisciplinares. Eu vou dividir as terapias transdisciplinares em três áreas, tá? As terapias simbólicas, que são esotéricas, né, são divinatórias. Eu trabalho aí nas terapias simbólicas com astrologia, com tarô, com a numerologia, mas a gente pode incluir qualquer oráculo aqui, né? Quem trabalha com I Ching, quem trabalha com runas, quem trabalha com búzios, quem trabalha com o oráculo de Ifá, que é um outro oráculo também, é uma espécie de terapia simbólica. Até a radiestesia é uma espécie de terapia simbólica também, embora eu acabe incluindo a radiestesia como uma terapia holística. Então, tem as terapias simbólicas, as terapias holísticas e as terapias transpessoais. As terapias simbólicas são essas ligadas ao esoterismo, ligadas a processos chamados divinatórios, oráculos, essas coisas. Vocês já sabem, estão acompanhando aí o Everton, já sabem que o Everton trabalha numa outra vibe em relação a isso, né? A gente não está aqui brincando de predição, apesar dessas técnicas serem bastante preditivas, a gente está trabalhando aqui em termos de orientação, de aconselhamento. Então essas são as terapias simbólicas. Aí a gente tem as terapias holísticas também. Everton, por que você coloca a radiestesia entre as terapias holísticas? Porque a radiestesia ela é uma técnica que ela está entre a magia clássica e a ciência. Ela pega vários conhecimentos científicos e vai se apropriando disso junto com técnicas da magia clássica para criar seu arsenal diagnóstico e seu arsenal terapêutico. Nessa fusão aí de ciência com a magia clássica, além de vários instrumentos, do estudo do som, do estudo das formas, do estudo das cores, além disso, entrando numa seara que é científica, né, a radiestesia ela também traz o uso de pirâmides, de cristais, de símbolos, de uma série de coisas, tanto para o processo diagnóstico quanto para o processo terapêutico. Então a radiestesia já era uma espécie de uma pequena terapia holística, né? Você já trabalha com saberes diferentes ali. Se você for um bom radiestesista, você vai trabalhar com saberes diferentes ali. Então eu acabo incluindo ela como as terapias holísticas, assim como o reiki, assim como a terapia floral, assim como a acupuntura, assim como diversas técnicas, né, conhecidas, hoje cada vez mais conhecidas. Estou trazendo várias delas aí: fitoterapia, cromoterapia, a gente já falou sobre isso, terapia ambiental, terapia mineral, já falamos sobre isso também. Todas essas técnicas, elas correspondem às terapias holísticas. E eu chamo de terapias transpessoais aquelas psicoterapias ou terapias que têm uma dimensão psicoterapêutica, né? Várias delas são conectadas ao conhecimento psicológico, né? Algumas mais distanciadas, algumas mais conectadas, mas aí estaria presente a psicologia analítica junguiana, né? As constelações familiares, técnicas, né, tipo vivenciais como regressão, esse tipo de coisa também são ferramentas transpessoais. Então eu faço essa divisão. Uma coisa muito importante aqui no meu trabalho, eu gravei um vídeo lá no começo falando das 3 coisas importantes para o terapeuta, e todo terapeuta ele precisa fazer terapia. O terapeuta precisa fazer terapia. Terapia é um caminho. O caminho do terapeuta é um caminho que não para. Ele vai estar sempre tendo que se trabalhar. O terapeuta não só olha, eu estou evoluído, eu evoluí num tal nível que agora eu... Não é isso. Né? Nós somos imperfeitos, nós temos direito às nossas imperfeições, precisamos olhar para a nossa subjetividade, para nossas sombras e procurar evoluir, procurar crescer, procurar amadurecer na vida, entender, se conhecer, entender, né, as questões subjetivas que a gente carrega. São questões, muitas vezes, né, que vai além ali daquela construção da subjetividade do processo edipiano. A gente tem os processos transpessoais, que são o sistema familiar, né, e outras questões inerentes aí, né?
Então, assim, a gente olhando aí para os diferentes caminhos terapêuticos, a gente precisa encontrar aquelas terapias que sejam importantes para a gente se autotrabalhar. Então, além de fazer terapia, o terapeuta precisa de um que mais? Ele precisa fazer supervisão, né? Fundamental, precisa fazer supervisão. E ele precisa estudar. Então aí é que está entrando a minha dica de hoje. A minha dica de hoje, eu já apresentei alguns autores aqui, né? Já apresentei recentemente, o Richard Gerber e o livro Medicina Vibracional, né? Esse é um livro fundamental para as terapias holísticas. Mas um tema muito importante para mim aqui é a astrologia, né? Então eu já apresentei para vocês quais foram aqueles primeiros livros que eu estudei para começar a compreender a astrologia, que foi o grande livro da astrologia do Derek Parker e da Julia Parker. Ali se ensinava a fazer mapa astral, isso lá em 1984, não tinha computador pessoal, então não tinha que fazer no cálculo mesmo, né? Eu aprendi com esse livro. E depois teve um grande manual de astrologia da Ana Maria da Costa Ribeiro, que é uma astróloga brasileira maravilhosa. E o livro dela foi muito importante, ele é publicado, primeira edição, em 1986, bem naquele primeiro momento que eu estou conhecendo a astrologia, né? E aí eu apresentei para vocês já um autor, tem vários autores maravilhosos, mas eu apresentei já um autor que é muito importante. Eu tenho um monte de livros deles, que é o Danny Rudhyar. O Danny é um cara incrível, né? Ele é um pensador, um filósofo, um artista, um cara, né, incrível. Fez o horóscopo de Henry Miller, desculpa. Henry Jr. é o filme sobre a história do Henry Miller. Fez o mapa dele de vários artistas e as pessoas, todo mundo que teve contato com a obra ou com o profissional, Danny Rudhyar, fala maravilhas dessa pessoa e realmente a obra dele é incrível. Tem um outro astrólogo que foi muito importante para mim, que é o Stephen Arroyo. Astrólogo gosta de dar data de nascimento, a hora, né? Gente, anota esse nome, Stephen Arroyo. Esse cara é fundamental. Você sabe o que a gente tem que fazer: terapia, supervisão e a terceira coisa, a gente tem que estar sempre estudando. Temos que estar sempre estudando. É fundamental que o terapeuta holístico monte a sua biblioteca holística. Claro, priorizando aquelas técnicas e ferramentas que ele trabalha, que ele se interessa mais. Eu tenho uma belíssima biblioteca holística, eu tenho, além dessa estante aqui, tem mais duas estantes também, com meus livros de psicologia, com meus livros de antropologia, mas tenho uma belíssima biblioteca holística, livros espalhados pela casa inteira aqui, porque estudar é fundamental, eu amo os livros, né? Todo terapeuta precisa amar o conhecimento, precisa amar o saber. Então eu estava falando para vocês do Danny Rudhyar, mas tem aí o Stephen Arroyo, que eu conheci junto com o Danny Rudhyar e acabei interagindo mais com a obra do Stephen Arroyo no primeiro momento, porque ele é um cara que vai fazer uma nova abordagem da astrologia, indo para uma praia mais psicológica. O primeiro livro que eu me interesso dele, eu nem tenho mais aqui esse livro para mostrar para vocês, mas o primeiro livro que eu tenho dele, que eu li dele, que é maravilhoso, se chama Astrologia, Psicologia e os Quatro Elementos. Muito interessante. Ele já faz essa leitura da astrologia saindo daquela astrologia tradicional, com uma linguagem mais negativa ou fatalista, e ele vai incorporar aos conceitos astrológicos, né, uma perspectiva psicológica da coisa. Trabalhando, unindo, ele é um terapeuta que trabalhava com terapia da polaridade, então ele vai criar ali uma espécie de terapia astrológica, que depois, na verdade, é simplesmente a sessão astrológica dele, uma sessão de aconselhamento. Então esse cara é um cara fundamental, ele nasce em Kansas City, no Missouri, em 6 de outubro de 46, às 17h35, o astrólogo adora dar a sua data completa de nascimento, né? Então esse é um cara fundamental. Primeiro livrinho dele, Astrologia, Psicologia e os Quatro Elementos, é maravilhoso. Eu acabei me apropriando primeiro da obra do Stephen Arroyo, daí depois da obra do Danny Rudhyar,
que é uma obra mais densa, mais difícil. Mesmo os livros mais simples do Daniel Dyer, né, ele tem um discurso mais filosófico, mais aprofundadão ali. Você precisa ter conhecimentos para lidar com tudo aquilo que ele está falando. Já a obra do Stephen Arroyo é uma obra que ele tem muitos livros como esse aqui, ó. Um livro com a Liz Green, maravilhoso, que além do Astrologia, Psicologia e os 4 Elementos, bom pra caramba, fundamental para todo estudante de astrologia, tá? Ele tem esse livro aqui com a Liz Green sobre Júpiter e Saturno, ó, um tema que a gente tem falado muito, porque essa é uma conjunção entre Júpiter e Saturno, que acontece de 20 em 20 anos no céu, geralmente ligada, né, a eleição americana, cai sempre ali perto da eleição americana, por conta, né, dessa conjunção. Júpiter e Saturno estavam lá em Capricórnio, tradição, mas a conjunção se forma a primeira vez no 0 grau de Aquário. Foi ali que eu falei, vai dar o Biden, né, porque Aquário e Capricórnio, um é tradição e o outro é vanguarda. Então o Biden, como representante dessas, foi um representante, especialmente porque estava ali competindo com Trump, né? Um representante das forças mais retrógradas, refratárias, né? Perdeu. Talvez se essa conjunção tivesse acontecido no Capricórnio, o Trump poderia estar mais forte ali, tá? Então ele é um cara que fala sobre isso, fala sobre essa relação entre essa conjunção Júpiter e Saturno, né, nas eleições presidenciais norte-americanas. Né? Ele tem livros que são meio tipo palestras. Esse é um livro tipo meio palestra dele que ele está fazendo com a Liz Green. Tem temas diferentes. Um dos temas desse livro aqui é a conjunção Júpiter-Saturno. O outro livrinho também que eu tá até plastificado, que ficou tão, acho que esse aqui é novo, não é o meu original não. O meu original ele já era. Esse é sobre relacionamentos e ciclos da vida. Então ele está falando sobre o tema das relações, fala muito sobre Marte e Vênus aqui, né? Mas fala também sobre trânsitos, sobre progressões, sobre as técnicas, né, da astrologia, que são técnicas de análise de ciclo, porque a astrologia ela também é uma ciência dos ciclos. Aí tem vários livros que eu né, não tenho mais não, mas eu vou até resgatar, vou comprar eles porque eles são históricos, como Astrologia, Psicologia e os 4 Elementos, que eu já devo ter tido uns 3, 4. Tem um outro livro muito legal dele que é Astrologia, Prática e Profissão. Então, para você que está querendo se tornar um astrólogo profissional, esse livro é maravilhoso, é muito importante. Ele está trabalhando numa linha, eu sigo mais ou menos a linha dele, essa abordagem mais psicológica da astrologia, né? E trabalha a astrologia como uma técnica de counseling, de aconselhamento, né? É dessa forma que eu vou trabalhar a astrologia como uma técnica terapêutica. Por isso que coloco ela dentro das terapias simbólicas e terapias transdisciplinares, tá? Ele tem um outro livrinho que eu também já tive alguns, mas eu até dei para alguns alunos e tudo, que se chama Normas Técnicas para a Interpretação do Mapa Astral. Esse é muito importante. É muito importante, é um livro também da editora Pensamento, né? Fininho ali, mas ali tem vários bizus e modelos de você montar uma interpretação do mapa, porque a interpretação do mapa é o primeiro grande trabalho do astrólogo. Tem vários trabalhos diferentes, você pode trabalhar com relacionamentos, sociedades, você pode trabalhar com análise de ciclos, né? Você pode trabalhar com astrologia mundial, política, astrologia financeira, fazendo horóscopo. Depois eu vou ensinar como é que se faz horóscopo, como é que eu monto aquele horóscopo aí. Eu vou estar dando aula de astrologia pra caramba pra vocês, também vou ensinar sobre horóscopo, tá? E aí, por último, eu quero mostrar um grande livro do Daniel Dyer. Esse livrinho aqui, Astrologia, Karma e Transformação. Esse não é o meu livro antigo, meu livro antigo se perdeu também, que era, acho que era da Martins Fontes, se não me engano. Não sei nem se ainda é. Isso aqui é uma publicação eu comprei no antigo Francisco Lacy, que conhece ali na Praça Olavo Bilac, né, uns 2 irmãos judeus, velhinhos, que vendiam vários livros esotéricos. Era uma livraria maravilhosa. Comprei lá com ele. Não foi a primeira edição que eu comprei desse livro aqui. E esse livro me marcou profundamente, porque mais ou menos na época que eu comecei a ler esse livro, eu estava chegando mais ou menos no mesmo lugar que ele chegou. Ele
o Stephen Arroyo, que foi esse cara que, né, remodelou conceitualmente a astrologia, né, trouxe ali, aproximou a psicologia da astrologia, né. Esse cara, ele vai conhecer o trabalho do Edgar Cayce. Edgar Cayce é um servidor público americano que começa a manifestar um processo de channeling, de canalização, um processo mediúnico, aonde ele adormece e aí, adormecido, ele faz leituras de vida. Ele era conhecido como profeta adormecido. E as leituras de vida dele são assim: você está ali para ele fazer uma leitura para você, ele fala assim: a presente entidade, antes de encarnar no planeta Terra, sua alma alçou voo de Vênus, do planeta Vênus. E aí ele começa a falar, ele começa a fazer uma análise, uma leitura de vida para o indivíduo, usando uma linguagem astrológica, mas relacionada à astrologia védica. Então esse cara, o Arroyo, ele se interessa muito pela obra do Cayce, se interessa pela astrologia védica, como eu também me interessei pelo Cayce, também me interessei muito pela astrologia védica, aprendi a montar as cartas védicas, né? Mas ali é uma outra astrologia que não invalida a nossa astrologia ocidental, que também é incrível, maravilhosa. E ele, desse conhecimento, ele veio, né, com esse livrinho aqui, Astrologia, Karma e Transformação, que para mim é o melhor, um dos melhores, se não o melhor livro de astrologia. Profundo, né, com aquela abordagem psicológica, mas ele já indo para uma coisa mais espiritualista, incluindo o conceito de karma. Ele vai definir aqui a astrologia como a ciência do karma. Eu diria que a ciência do karma é a ciência do dharma também, viu? Mas aqui é um livro que é fundamental para todo aluno de astrologia. Para mim, o melhor livro de astrologia. Depois até conheci outras obras muito legais também, tudo, mas aqui tem uma profundidade muito grande de um cara que tem uma obra extensa e que todo aluno de astrologia, todo profissional astrólogo precisa conhecer e montar a sua biblioteca astrológica. Mais na frente eu vou mostrar aí que eu já até encomendei outros livros dele aí, alguns livros que eu já tive e não tenho mais, como esse Normas Técnicas para Interpretação do Mapa. Esse eu cansei de dar para aluno. É um livro fininho ali, eu presenteava o aluno com aquele livro. E o Astrologia, Psicologia e os 4 Elementos, que é um livro incrível também, importante pra caramba, e que foi o primeiro livro desse autor. Então a dica da semana é Stephen Arroyo, sua obra na astrologia. É isso, minha gente. Estaremos aqui trazendo sempre novas dicas, tá, relacionadas às terapias transdisciplinares, que são as simbólicas, né, as holísticas e as transpessoais, tá? É isso, muito obrigado, me segue no canal, estamos quase chegando nos 500 inscritos lá no canal. Estou muito feliz com esse movimento, tem menos de um ano que estou fazendo esse trabalho aqui e vocês estão aí me dando uma força muito grande. Muito obrigado, continuem junto aí comigo, um grande beijo a todos e na semana que vem tem mais.